Vamos lá para mais um vídeo, uma aula dinâmica, Biologia em Foco. Vamos na música. Foca no estudo. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias orgânicas da célula e elas se baseiam da seguinte forma. Nós temos as substâncias orgânicas como carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. O que caracteriza as substâncias orgânicas é justamente a presença de esses componentes aqui, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Se vocês puderem estar acompanhando as setinhas aqui, ó, eu estou apontando, tá? Temos então o seguinte: os carboidratos. A função básica dos carboidratos é a forma que a célula precisa, o organismo precisa, em obter energia. Além disso, os carboidratos servem como reserva para que o organismo possa pegar essa energia futuramente. Além disso, os carboidratos servem como manter a estrutura das células e ainda eles fazem parte da molécula de DNA e RNA. Encontramos como principal molécula de carboidrato a glicose. A glicose, ela é sintetizada a partir da fotossíntese. Ela representa uma fonte de energia para os neurônios e as hemácias. E, além disso, nós podemos encontrar em vários tipos de alimentos, como mel, açúcar e outros nutrientes que fazem parte do sangue e manutenção. Essa aqui é a molécula da glicose, numa forma linear e uma forma cíclica. Podemos, então, encontrar vários alimentos. E também temos a outra molécula, a frutose, que é um carboidrato que é encontrado nas frutas. A molécula da frutose, ela também apresenta essa característica de ciclo. Obtemos, então, nas frutas esse tipo de carboidrato. Encontramos também um outro tipo de carboidrato, que é a galactose. Esse é o açúcar do leite. Basicamente, é um dos derivados do leite que apresentam esse tipo de carboidrato. Quando se fala, então, de oligosacarídeo, é um grupo de carboidratos ligados que abrange entre 2 até 10 moléculas de carboidratos. Esses tipos de carboidratos, então, eles se encontram com várias ligações de monossacarídeos, que no caso podemos encontrar a glicose ligada a outras glicoses e frutose. Esse tipo, então, de molécula de oligosacarídeo, ou conhecido como disacarídeo, eles são importantes para os organismos, pois nós encontramos na sacarose a ligação de várias moléculas de glicose com várias moléculas de frutose. Lá nós encontramos o açúcar da cerveja, que é a maltose, que é a ligação entre várias moléculas de glicose e ainda outras moléculas de glicose. Quer dizer, então, que o açúcar da cerveja é a maltose. Segundo o Ministério da Saúde, gente, olha que interessante. O Ministério da Saúde diz que a cerveja é alimento. Porque simplesmente devido à presença desse tipo de carboidrato, que é a maltose. Além disso, encontramos o oligosacarídeo, que também é um disacarídeo, a lactose, que é a ligação entre a molécula de glicose e a outra molécula de galactose.
A lactose, então, como dizemos anteriormente, é o açúcar do leite. Quando encontramos várias moléculas ligadas de carboidratos, dizemos que são os polissacarídeos. Os polissacarídeos são moléculas gigantes, constituídas por muitos monossacarídeos, ligados uns aos outros, pois esses dizemos que são polímeros. Esses polímeros, eles são vários tipos de moléculas ligadas entre si, formando uma imensa cadeia de carboidratos de uma forma linear. Temos, então, por exemplo, um polissacarídeo, o amido, de origem vegetal, que podemos encontrar em vários tipos de alimentos, como a batata, milho, tá? Qualquer um outro tipo de origem vegetal. Também temos um polissacarídeo, aí no caso é o glicogênio, uma molécula energética de origem animal. Esse tipo de glicogênio nós encontramos principalmente no corpo humano ou no corpo dos animais como forma de obtenção de energia. E ainda encontramos os polissacarídeos na forma de celulose, que é também de origem vegetal, principalmente em plantas, que vai servir na constituição de folhas, caule, entre outras estruturas de uma planta. E ainda nós temos a quitina, que é um polissacarídeo encontrado em alguns animais invertebrados, como barata, gafanhotos, grilos, que serve como uma proteção do próprio animal. Vamos falar um pouquinho de cada um polissacarídeo, bem conhecido, né? Para quem gosta de fazer pão, está aqui, o amido. O amido é um polímero que encontramos mais de 1000 moléculas de glicose ligadas entre si. Ele serve principalmente como reserva energética dos vegetais. É encontrado em frutos, sementes, caules e raízes. Ele é detectado em vários componentes químicos, como o Lugol, que vai identificar esse tipo de carboidrato. Então, aqui está uma representação da maisena, onde a matéria-prima é o amido. Pães, também, para fazer o pão, precisa de amido. O glicogênio, ele também é um carboidrato muito importante, que está associado a mais de 30.000 moléculas de glicose ligadas entre si, mas a principal função dele é reserva energética dos animais, no caso do corpo humano, e alguns fungos também que obtêm a reserva energética. Nós encontramos, então, principalmente, olha só que interessante, no fígado e no músculo. O glicogênio, então, é a nossa principal reserva de obtenção de energia. Então, nós obtemos esse tipo de energia vindo do glicogênio para que os músculos possam realizar os movimentos de contração e relaxamento. Então, nós temos aqui onde podemos encontrar o glicogênio, que é no fígado, e também podemos encontrá-lo nos músculos para a questão de obter movimento. Temos, então, a celulose. A celulose serve como sustentação dos vegetais. Encontramos para mais de 4.000 moléculas de glicose. Ele serve como reforço esquelético dos vegetais, como estrutura. E, além disso, outros tipos de micro-organismos podem estar apresentando a celulose como parte do trato digestório. Uma coisa interessante é que a celulose ela não é digerida no corpo humano. Então, quer dizer que quem faz a digestão da celulose são alguns animais, que dizemos ruminantes, como boi, cavalo, e conseguem aproveitar a energia vinda da celulose. Então, lembrando, nós, seres humanos, não podemos fazer esse tipo de digestão de quebra da celulose. Por isso que diz que quando se come um vegetal ou um outro tipo de cereal, é dito como fibras vegetais devido à presença da celulose na nossa dieta. Então, aqui nós temos uma representação da molécula de glicose ligadas entre si. Então, temos aqui milhares desse tipo de ligações moleculares. E, basicamente, a celulose é utilizada para fazer o papel ou até mesmo qualquer tipo de estrutura. A quitina também serve como sustentação. Ele é um polissacarídeo que apresenta nitrogênio na composição.
Ele é encontrado em alguns esqueletos de insetos, alguns fungos também, mas basicamente a quitina serve como sustentação. Quem gosta de ver uma barata tá aí, tá, gente? Quando nós quebramos uma barata ou matamos uma barata, escutamos um barulho, aquilo representa, na verdade, a quitina da casquinha. Até aqui, gente, alguma dúvida? Aparentemente não. As dúvidas surgem na hora do exercício ou da prova, né? Sempre assim. Tá bom, tá. Quem chegou agora foi a... Marina. Marina? Marina. Certo. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho dos lipídios. Esse vocês vão gostar, né? Os lipídios é aqueles que deixam as gordurinhas e as fofurinhas também. Nós encontramos os lipídios de alguns tipos de substâncias moleculares. Então, nós encontramos desde os glicerídeos, que abrangem os óleos e as gorduras, os cerídeos, que abrangem as ceras, os carotenoides, que nós encontramos em alguns alimentos, como a cenoura e o tomate, e ainda nós encontramos esteroides, que no caso, o colesterol e alguns hormônios. E ainda também na membrana plasmática, na forma de fosfolipídio. O que é interessante para vocês saberem sobre os lipídios são moléculas apolares. O que significa isso? Não tem afinidade com a molécula de água. A molécula de água não consegue quebrar esse tipo de molécula. Portanto, os lipídios são moléculas que são somente quebradas por outro tipo de substância orgânica. Um outro lipídio, um outro carboidrato consegue quebrá-lo, ou até mesmo uma outra enzima. O que difere dos lipídios para os carboidratos é que esses lipídios têm uma maior quantidade de energia, 4 vezes mais. Então, por isso que é difícil quebrar um lipídio. Então, precisa malhar muito, literalmente falando, suar muito para quebrar as gordurinhas localizadas, né? Só para lembrar disso. Exatamente. Então, vamos ver cada um deles. Os lipídios, no caso, os glicerídeos, é uma ligação entre uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo, ou até as ditas graxinhas, que dizemos que são os óleos e as gorduras. Existem 2 tipos de glicerídeos. Nós temos os glicerídeos saturados, que são as gorduras saturadas, e os glicerídeos insaturados, que são aqueles que apresentam mais basicamente os óleos. Vamos ver um pouquinho a diferença entre eles. Por exemplo, o que define ser uma gordura saturada? Basta prestar atenção aqui nas ligações entre as moléculas de carbono, e essas moléculas de carbono aqui apresentam ligações simples. Portanto, dizemos que é um tipo de ácido graxo saturado, devido às ligações saturadas simples entre as moléculas de carbono. Já significa que uma gordura insaturada é quando lá na molécula de ácido graxo apresenta essas duplas ligações ou triplas ligações entre os átomos de carbono, que são muito instáveis. Então, quer dizer que são fáceis de serem combinadas com outro tipo de molécula e assim podem estar contribuindo em uma outro tipo de situação que pode levar a uma doença futuramente no organismo por não ser quebrada e digerida. Os lipídios, no caso agora, os cerídeos, que são as ceras, têm como característica a impermeabilização. Significa que não deixa a água passar entre elas. Portanto, nós encontramos nas ceras de abelha esse tipo de lipídio, pelo fato de não permitir a passagem da molécula de água entre as paredes. Um outro detalhe interessante agora são nos lipídios, os fosfolipídios, que nós encontramos na membrana plasmática. O que é interessante que vocês saibam, a membrana plasmática ela é uma bicamada onde a parte externa e a parte interna corresponde a uma molécula de fosfato e no seu interior a ligação entre o glicerol e o ácido graxo. Então, os lipídios ficam nesse tipo de patamar aqui na membrana plasmática.
onde apresenta um lado polar, que tem afinidade com a molécula de água, e outro lado apolar, que tem afinidade com moléculas orgânicas. Portanto, dizemos que a membrana plasmática das células é uma bicamada fosfolipídica. Encontramos também outros grupos de lipídios, agora os carotenoides. O que caracteriza os carotenoides é em termos da pigmentação, anotem aí. Porque os carotenoides eles têm muitas contribuições em termos de vitaminas, e quando um alimento vegetal apresentar uma pigmentação avermelhada, alaranjada, nesse tipo de característica, é porque esse tipo de alimento encontra carotenos. Ou podemos até dizer que o beta-caroteno corresponde à vitamina A. Ok? Ok. Vamos lá? Agora vem os esteroides, gente. Olha só que interessante. Os esteroides, eles são importantes para a manutenção da membrana plasmática, formação de hormônios sexuais, formação de sais biliares, no caso da bile, e ainda a contribuição na formação da vitamina D. Alguns outros esteroides nós conhecemos como colesterol, que também serve como reserva energética no fígado. Um detalhe interessante é que existem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. Alguns autores condenam o HDL como o colesterol ruim ou bom, outro o colesterol ruim, o LDL, mas enfim. Devemos saber que existem esses dois tipos de colesteróis. O que define se ele é bom ou ruim é a sua quantidade circulante na célula. Podemos ver aqui, num vaso sanguíneo, um acúmulo de placas de LDL, então quer dizer que esse tipo de colesterol ele costuma se aderir às paredes dos vasos sanguíneos, enquanto que o HDL, que é o circulante, ele mantém a integridade a nível celular. O que deve se salientar é que, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, não diferencia os valores de colesterol total, HDL, e triglicerídeos entre pessoas de baixo, médio e alto risco. O que é interessante que nós saibamos disso é que não existe o colesterol bom e ruim, e sim os níveis dele têm que estar na faixa permitida. A soma do colesterol total, que é o HDL e o LDL, tem que ficar abaixo de 190. Já o HDL, ele tem que estar acima de 40. E os triglicerídeos tem que estar abaixo de 150. Então, isso é um dado interessante que profissionais da área da saúde ou qualquer outra pessoa tem que controlar os níveis de colesterol. O grande problema é o seguinte, os níveis de LDL são separados dependendo do grau de risco do paciente. Então, um grau de risco baixo quer dizer que o LDL tem que estar abaixo de 130. Um risco intermediário tem que estar abaixo de 100. E um risco alto tem que estar abaixo de 70. Então, isso que tem que ficar bem claro. O LDL, que se nós falarmos anteriormente, o LDL é aquele que se adere às paredes. Então, isso tem que estar abaixo de 130. E não muito abaixo de 70. Então, o equilíbrio deles entre o HDL e o LDL tem que ficar abaixo de 190. Isso que é interessante que nós saibamos, tá? Quer dizer o quê? Que o colesterol bom, ele limpa as artérias e o nível ideal no sangue tem que ser maior que 40 miligramas por decilitro. Vocês estão acompanhando aqui? Sim. Já o LDL, o colesterol ruim, em excesso pode entupir as artérias. Aquilo que eu falei anteriormente, o LDL é aquele que adere à parede do vaso sanguíneo. Como vocês podem ver aqui na figura, no canto superior direito, aqui eu tenho o fluxo sanguíneo, e quando há um acúmulo de LDL, significa que a parede do vaso sanguíneo pode ficar obstruída até chegar o momento de interromper.
lembramos que quando esse LDL vai interromper a passagem, nada mais é a formação de placa de ateroma. E aí a doença nós chamamos de aterosclerose. Uma das coisas que você tem que olhar nos exames de sangue de vocês, ou de um paciente, é os níveis de triglicerídeos. O nível ideal de triglicerídeo tem que ser menor de 150 miligramas por decilitro em jejum. Não, lembrando que o colesterol total, que é a soma do HDL e o LDL, ele não pode ultrapassar 190 miligramas por decilitro. Alguma dúvida aqui sobre colesterol? Perguntas? Não, esse material está no portal, professor. Já coloquei no portal. Já está lá, todo o material. Tá. Se quiser acompanhar, pode acompanhar por lá também. Agora vamos comentar um pouquinho sobre proteínas. Gente, eu vou aqui salvar, tá? Essa aula agora. Eu vou encerrar essa sessão e depois eu vou retomar para falar de proteínas, combinado? Aí eu envio o convite de novo lá no grupo. Combinado. Quem quiser tomar uma água, Certo. dá uma esticada na perna, daqui a 10 minutos eu estou voltando, tá? Porque agora eu vou salvar. Tchau. Até daqui a pouco. Até. Gravando, retornando à aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre proteínas. As proteínas, elas são essenciais para o corpo humano porque apresentam várias funções e as suas contribuições são básicas, como enzimas, transporte de nutrientes, nutrição, movimento, defesa, estruturas e regulação de manutenção do corpo. A molécula principal das proteínas, que é uma macromolécula, se nós quebrarmos elas são chamadas de aminoácidos. O que devemos olhar aqui é que esses aminoácidos, eles apresentam uma característica molecular de um grupo químico, aqui o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Esse grupo aqui nós chamamos de NH2. Ele é chamado de grupo amino. Esse grupo amino, esse aqui. Já esse grupo aqui, COOH, nós chamamos de um grupo ácido. Então, esse grupo aqui, COOH, nós chamamos ele de um grupo ácido. Quer dizer, então, que a molécula de aminoácido é o grupo amino com o grupo ácido. Nós encontramos aqui, então, embaixo, de um átomo de carbono, um radical orgânico. Esse radical orgânico aqui, ele vai diferenciar os demais outros aminoácidos. Então, quer dizer que se nós temos aqui, por exemplo, o aminoácido valina, ele apresenta esse grupo radical aqui, e a asparagina apresenta esse outro grupo de radical. Portanto, o que define um aminoácido é o grupamento NH2 e o grupo COH, que é o ácido carboxílico, quer dizer que é o grupo amino e o grupo ácido. Ainda podemos caracterizar esse grupo de aminoácidos porque eles são essenciais para o corpo, pois encontramos 20 tipos de aminoácidos.
Os Ô, vegetais... Francisco. Oi, Não, desculpa, professor. Não, desculpa, não foi nada. certo? Nós O encontramos seu áudio 20... está bem baixo, professor. Eu estou aqui do Dá para lado, aumentar? tá no máximo. Vamos lá. Agora. Fechou? Tá. Aumenta um pouquinho o volume Para aí do mim teu tá aí. bom. Os vegetais são eles que precisam obter o nitrogênio do ar, então eles que fabricam todos os aminoácidos que eles precisam. Já nós os animais, nós não somos capazes de sintetizar aminoácidos. Tá? O que isso significa? Para que o nosso corpo mantenha-se, ele precisa obter esses aminoácidos, na grande maioria, na alimentação. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí que existem 9 tipos de aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo, que nós encontramos o seguinte: a lisina, valina, leucina, isoleucina, histidina, fenilalanina, triptofano, treonina e metionina. Então, o que é interessante que nós saibamos aqui é que tem 20 aminoácidos e desses 20 aminoácidos, 9 não pode faltar no nosso organismo. E para isso, requer que esses 9 aminoácidos sejam obtidos através da alimentação. Aqui é só para você ter uma ideia quais são os 20 tipos de aminoácidos. Então, aqui nós temos desde a alanina, a serina e prolina. Então, desses 20 aqui, nós precisamos de 9, que já estão citados aqui. Quer dizer que desses 20 aqui, 11 não são essenciais. Quer dizer que nós não precisamos deles, mas nós precisamos de 9. Mas, através da alimentação, nós conseguimos obtê-los. Para formar um aminoácido, e desses aminoácidos formar proteínas, requer um processo chamado de síntese de proteína, como isso se chama. Para nós formarmos uma proteína, devemos lembrar o quê? Que lá na molécula de aminoácido, que é isso que nós encontramos aqui, onde apresenta nessa molécula de aminoácido o grupo ácido, que é esse COOH, vai se juntar com outro aminoácido no outro grupo químico de amina. Então, quer dizer que quando há uma quebra dessas ligações moleculares, vai ter a formação e liberação da molécula de água. Quando se juntar esses dois aminoácidos aqui, nós temos uma proteína. Isso quer dizer que para formar uma proteína, somente precisa a ligação, a união de dois aminoácidos, que nós já temos uma proteína. Dessa forma, nós obtemos o seguinte, ó, quando acontece aquela quebra da ligação ali, esse tipo de ligação entre os dois aminoácidos, nós chamamos ligação peptídica, que é o que une os aminoácidos para que possa estar formando uma proteína. E para nós formarmos moléculas de aminoácidos, que é quebra, é necessário justamente que seja adicionado a molécula de água na proteína e automaticamente isso vai sendo formado até chegar ao aminoácido. Alguma pergunta sobre ligação peptídica? Entenderam o que é? Sim. Ok, então vamos avançar aqui. Aí é o seguinte, ó, nós temos aqui uma representação bem simples de entender, tá? Ó, desde a cisteína, que é um aminoácido, ligando a outro aminoácido, que é a glicina, essas linhas em azul aqui são as ligações peptídicas. Essas ligações peptídicas é o que vão caracterizar o tipo de aminoácido. Então, se essas ligações peptídicas forem na forma linear, vai caracterizar um tipo de proteína. Então, só para recordar, a partir do momento que eu tenho dois aminoácidos ligados entre si,
temos ali uma proteína formada. Então, se eu contar aqui, eu tenho para mais de 10 tipos de aminoácidos ligados, sendo que no final terminou com radical N, um grupo químico NH2, que é o grupo amina. E se for juntar uma outro aminoácido aqui, eu terei outro tipo de proteína. Então, isso é uma forma de sintetizar uma proteína. As proteínas podem ser diferenciadas, tá? O que significa diferenciadas? Pela quantidade de aminoácidos. Quer dizer, os tipos de aminoácidos que são encontrados aqui, pela quantidade de número. Posso ter desde 2 aminoácidos ligados, ou até mesmo 1000 aminoácidos ligados, eu vou ter um tipo de proteína. Ou até mesmo o tipo de proteína que está associado, ou a sequência de aminoácidos ligados entre si. Voltando ao anterior aqui, se vocês verem, nesse tipo de proteína está sendo repetido algumas proteínas, por exemplo, a cisteína está se repetindo, a glicina, a treonina. Então, quando há uma repetição, isso também é uma das características da diferença entre as proteínas. Aí, com essa característica, podemos definir que nós encontramos proteínas de forma linear, podemos encontrar proteínas na forma tridimensional, que aí nós chamamos de proteína secundária. Essa forma tridimensional, só abrir um adendo aí para vocês, alguém está com fome? Vocês não vão esquecer mais de uma proteína secundária. É só vocês lembrar de um macarrão enroladinho. Sabe aqueles macarrão enrolado? Tem aqueles macarrão parafuso? Então, está ali explicitamente uma proteína secundária, tá? Isso é só um exemplo para entender, né? Tá? O macarrão ali todo enroladinho é uma proteína secundária. Temos também uma proteína terciária. Então, para entender uma proteína terciária, imagine milhares de proteínas secundárias. Então, isso é uma proteína terciária. Então, eu tenho várias proteínas secundárias ligadas entre si, eu vou ter, então, uma estrutura tridimensional, que daí vai ser uma característica de uma proteína terciária. E agora, imagine uma dessa aqui, terciária, ligada a mais 4 grupos de terciárias, que é isso que nós vemos aqui, ó. Quando encontramos vários grupos de proteínas terciárias ligadas entre si, um total de 4, nós estamos tendo, então, uma proteína quaternária um pouco maior, que, no caso, esse tipo de proteína quaternária pode estar formando a hemoglobina, que é a proteína do nosso sangue. E devido à coloração vermelha, porque no centro dessa proteína quaternária tem, por exemplo, o ferro, que é um heteroátomo, que vai caracterizar a pigmentação vermelha. Dessa forma, podemos encontrar algumas proteínas quaternárias, que desde as lipoproteínas, que tem como grupo proteico um lipídio, as glicoproteínas, que o grupo principal é um glicídio, por exemplo, a oceína, para quem não sabe, a oceína é a proteína responsável em fazer... vou deixar vocês com fome, óbvio, né? A oceína é aquele tipo de material utilizado para fazer a gelatina. Por isso que a gelatina fica molezinha. E ainda, uma glicoproteína nós encontramos nos tendões, que é onde faz os ligamentos dos músculos. Temos ainda as fosfoproteínas, que é o grupo principal, o ácido fosfórico, que é um grupo de proteína encontrada no leite e na gema. E ainda nós temos as cromoproteínas, que é o que vai dar a pigmentação, como, por exemplo, a hemoglobina. E ainda nós temos as nucleoproteínas, que vai fazer parte também da molécula do ácido nucleico, mais conhecida também na fazer parte do DNA e do RNA. Isso aqui, gente, eu quero que vocês prestem muito atenção nessa propriedade das proteínas, que é na defesa do organismo. Até porque é interessante que vocês anotem, porque as proteínas, quando tem esse tipo de função, elas são responsáveis na produção de anticorpos. Como nós já estamos acompanhando aí o avanço da pandemia do coronavírus,
E aí está se falando muito de anticorpos. Então, o que são os anticorpos? São um tipo de proteínas responsáveis na manutenção e combate a qualquer tipo de corpo estranho, que nós chamamos de antígeno. E tem por finalidade neutralizar a ação desse vírus ou dessa bactéria. Além disso, as proteínas, elas têm a função nutritiva, função hormonal, formação dos tecidos, como a queratina, o colágeno, o fibrinogênio, e ainda ação enzimática no transporte de outros tipos de substância no organismo. Perguntas? Posso avançar? Pode. Tá bom? Tá rápido? Tá rápido. Daqui então eu vou falar pausadamente. Assim, tá bom? Vamos lá. O que é interessante, então, que nós saibamos sobre os aminoácidos, eles são essenciais para vários processos do corpo, principalmente crescimento e recuperação muscular, produção de energia, produção de hormônios e ainda o bom funcionamento do sistema nervoso. É só vocês olharem aquele homem musculoso ali, que parece eu, né? Mas o importante é que as proteínas contribuem para a manutenção dos músculos e do sistema nervoso. Na ação enzimática, o que as proteínas têm por contribuição é a aceleração de reações químicas do organismo, para que esse tipo de nutriente seja levado ao seu destino no organismo. Portanto, a ação enzimática de uma proteína é na contribuição na energia de ativação de qualquer tipo de reação química no organismo. Por exemplo, quebrar uma gordura e essa gordura tem que ser aproveitada pelo organismo e ao mesmo tempo ser eliminada. E aí quem vai acelerar esse processo é uma proteína numa forma de enzima. Portanto, o que devemos saber é que encontramos vários tipos de enzimas no nosso organismo e cada uma com a sua função. Por exemplo, as enzimas, como as lipases, elas têm por função quebrar lipídios. Lipídios são tipos de gorduras que podem ser quebradas e aproveitadas pelo nosso organismo. E ainda nós temos as proteases, que são um grupo de proteínas que vão ser quebradas ao longo do trato digestivo para que seja aproveitado. E ainda nós temos as amilases, que vão quebrar o amido, para que o organismo possa obter os carboidratos. Para nós associarmos isso, é só lembrarmos assim, ó. Nós temos a pitialina, é um tipo de enzima que é responsável em quebrar principalmente os carboidratos que nós encontramos na saliva, que está na boca. E ainda nós encontramos a pepsina, que é um tipo de enzima que nós encontramos no estômago, e uma das funções da pepsina é quebrar o que é de proteína, o que é de carne. E ainda nós temos a tripsina, que é um outro tipo de enzima, e cuja função é quebrar outros tipos de nutrientes, uma delas é alguns grupos de lipídios, mas nós encontramos isso lá no intestino delgado, quando o quimo ele vai ser aproveitado e quebrado os seus nutrientes. Agora vem um dado interessante, né? Influência enzimática. Quer dizer que as enzimas são assim influenciadas por alguns fatores. Uma delas é a temperatura, porque as enzimas elas têm um comportamento muito peculiar devido ao quê? Como a maioria das substâncias do nosso organismo e precisam ser aproveitadas através de proteínas, as proteínas elas têm suas limitações. Se nós olharmos nesse gráfico aqui, vemos que a temperatura que varia no eixo horizontal de 0 a 100 depende muito, porque o nosso organismo, a ação de reação enzimática, ela tem que ser em torno até a temperatura corporal, que significa que essa temperatura corporal não pode ultrapassar 40 graus. A partir de 40 graus, o corpo vai começar um processo de degradação das proteínas. Dá, neném.
Eu vou citar um exemplo para você entender o que é uma degradação de proteína. É só vocês cozinhar um ovo e quando se cozinha o ovo, vocês podem perceber que a clara ela vai se endurecendo. A clara ela apresenta uma proteína chamada de albumina. E à medida que essa proteína ela vai endurecendo, quando se resfria esse ovo, é possível voltar àquela proteína novamente da forma originária? Pergunta que eu fiz. Senhora, o dono do sítio chamou a gente para fazer manutenção aí no sítio. Não. Não, é verdade. E pode ser algum tipo Vamos lá? Entenderam a pergunta? Eu não escutei. Deixa eu aqui primeiro tirar um som aqui. Assim, imagine agora vocês aquecendo, né? Ou fazendo um ovo cozido. Imagine vocês fazendo um ovo cozido. Aí, automaticamente, a clara do ovo, ela vai endurecendo. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando nós resfriarmos o ovo, é possível retornar a clara? Não, Por que até não? onde eu sei, não. Não sei, eu nunca tentei. Isso mesmo, tá certo. Isso é verdade. Não é possível porque a partir do momento que ultrapassa, olha aqui o gráfico aqui, ó, olha agora que eu vou mostrar o gráfico. A partir do momento que a temperatura do corpo ultrapassa 40 graus, tudo que for de proteína começa a ser quebrada no organismo. Entendeu isso agora? O que isso vai querer dizer para vocês? É quando alguém entra em estado de febre, a temperatura do nosso corpo em estado de febre é acima de 38 graus. Quer dizer que é uma reação que o organismo está tendo até o seu limite. Quando começar a ultrapassar a temperatura de 39 graus até chegar a 40, ou mesmo se ultrapassar 40 graus a temperatura do corpo, o risco das proteínas perderem a sua função é iminente. Quer dizer que se o corpo ultrapassar uma temperatura de 40 graus, alguns sinais como a convulsão pode provocar até mesmo a morte do indivíduo, porque essas proteínas começaram a perder as suas funções vitais. Principalmente o cérebro, que precisa ter proteínas circulando e mantendo o neurônio funcionando. Uma das variáveis também que contribui na ação enzimática é o pH. O pH é o que determina as condições de quebra de nutrientes. Então, conforme o tipo de pH no nosso organismo, podemos obter uma grande quantidade de absorção. Por exemplo, a pepsina, o pH ideal tem que ser um pH ácido, pH em torno de 2, que é o pH do estômago. Já a tripsina, que é o pH que se encontra no intestino, ele tem que ficar um pH mais alcalino, em torno de 8. Então, o ideal para quebrar, por exemplo, proteínas, tem que ser em pH ácido. Quer dizer que se nós comermos uma carne, ela pode ficar até 24 horas no nosso estômago, até ser totalmente digerida. E se for uma digestão de gordura, tem que estar no pH ideal até 8, devido à tripsina. Como eu tinha falado, quando acontece um processo de desnaturação, que é a perda da função das proteínas no nosso organismo, pode levar, então, através do calor, a desregulação da ação desse tipo de excitação, da quebra delas. Uma ação desinfectante como o álcool pode levar a uma desnaturação de proteínas de algumas bactérias. Em alguns casos, a desnaturação no corpo humano leva, por exemplo, a situação de febre, que é uma reação do organismo, a inativação do sistema nervoso e ainda levar à morte do indivíduo, aquilo que eu mencionei anteriormente. Portanto, gente, tomem cuidado para não ficar com febre. Ok? Alguma pergunta? Entenderam?
Alguma dúvida? Podemos falar sobre esse assunto agora. Vamos falar um pouquinho de vitaminas. O que chama atenção nessa figura aqui? Para mim parece um monte de remédio. Remédio? Isso mesmo. Então, o que é interessante que vocês saibam, as vitaminas é um tipo de suplemento. Tá? É um tipo de suplemento. Quer dizer que as vitaminas são suplementos nutricionais que o organismo precisa Eu não sei o que está obter. acontecendo, esse sítio está muito diferente, está muito mudado. Olha que mapa. Que isso? Eu estou deixando alguns mudos aqui porque isso está interferindo aqui na comunicação. Alguém tá usando... Mas vamos lá. Vitaminas são um suplemento. Então, o organismo ele não é capaz de sintetizar a grande maioria de vitaminas através das dietas, né? Devem ser obtidas. Então, a falta de vitaminas nós chamamos de avitaminose ou parcialmente nós chamamos de hipovitaminose. E elas podem provocar algumas carências. Existem dois grupos de vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Eu vou mostrar para vocês, então, quais são as vitaminas lipossolúveis. Então, nós temos a vitamina A, que é aquela responsável pela percepção visual, manutenção da pele, reforço do sistema imunológico, manutenção dos ossos, pele, cabelo. E ainda outro detalhe da vitamina A, ela evita a pessoa não envelhecer, tá? Que é os radicais livres. A carência da vitamina A, ela vai levar, por exemplo, à cegueira noturna ou até mesmo formação de cálculos renais. Então, quem tem problema de cálculos renais, um dos sinais é a carência de vitamina A. E uma das formas de nós obtermos a vitamina A, quem gosta aí de cenoura, é uma boa recomendação. Temos a vitamina D, a famosa vitamina D, que é antirraquítica, atua no metabolismo do cálcio, no caso, a absorção dos ossos, e promove ainda o crescimento dos ossos. O interessante é que a vitamina D, ela está no organismo, e ela precisa ser ativada, e ela só é ativada quando nós tomamos um banho de sol, porque através da radiação ultravioleta é possível se ativar a vitamina D. A carência, então, leva... E hoje... Oi? E hoje se fala muito da vitamina D, né, em relação ao coronavírus. Isso, porque precisa o cálcio ser absorvido para os ossos e isso só é possível através da radiação. A carência da vitamina D leva ao raquitismo, que é isso aqui, ó, que é deixar os ossos frágeis, principalmente crianças que sofrem com isso, pode ter uma má formação. Nossa. Temos a vitamina E, que é anti-estéril, então ela é a questão da fertilidade, e atua na formação das células gaméticas, espermatozoide e óvulo, tanto no homem quanto na mulher. Ela evita aborto também, espontâneos, e ainda evita a questão de envelhecimento. A carência da vitamina E leva à esterilidade, distúrbio do crescimento, problemas do fígado e ainda degeneração dos rins. A vitamina K, ela é anti-hemorrágica, atua na produção de protrombina, que é responsável pela coagulação do sangue, e ainda a manutenção da flora intestinal. A carência da vitamina K leva a algumas hemorragias, dificuldade de coagulação do sangue, má formação do fígado, má função do fígado e ainda má absorção intestinal. Professor, e a gente encontra em alimentos essa vitamina K? Sim, eu vou mostrar depois alguns alimentos que podemos encontrar a vitamina K. Agora, as vitaminas hidrossolúveis. Nós encontramos a vitamina B1, que atua na questão da obtenção de energia do organismo e metabolismo de carboidrato. A carência de vitamina B1 leva o beriberi, que é a perda de sensibilidade e limitação dos movimentos, levando até a atrofia muscular. A vitamina B2
ajuda no metabolismo de carboidratos, coordenação motora, também igual a B1. Ela evita a atrofia muscular. A carência leva a queilose, que é aquelas rachaduras no canto da boca e lábios avermelhados. A vitamina B3, ela contribui também no metabolismo de algumas substâncias, como lipídios, carboidratos, e ainda estimula a circulação e ainda contribui na pressão sanguínea. A carência de vitamina B3 leva a diarreia, tá? Pelágia, dermatite e depressão nervosa. A vitamina B5, ela contribui no metabolismo de algumas outras substâncias, desde carboidratos, lipídios, proteínas e alguns hormônios. A carência, em alguns casos, leva a insônia, cansaço, desequilíbrio, câimbras, flatulências, cólicos abdominais. Para quem não sabe, flatulências é o... E ainda nós temos a vitamina B6, que contribui na digestão de proteínas, lipídios e aminoácidos. A carência leva a seborreia, anemia, convulsões, paralisia muscular. A B7 contribui no metabolismo de açúcares e gorduras. A carência leva a dores musculares, a questão de apetite. Quem sofre com bulimia pode ter carência de B7. A vitamina B9, junto com outras, no caso a B12, ajuda na formação das células sanguíneas, que são as hemácias. A carência leva a vertigem, cansaço, perda de memória. Então, se alguém está aí com perda de memória, é porque tem que repor B9. Tá? Lembrem disso. A B12 ajuda no metabolismo de ácido nucleico, formação de hemácias também. E ainda a carência de B12 leva a anemia perniciosa, que é aquela má formação nas células sanguíneas e até mesmo o distúrbio do crescimento. A famosa vitamina E esse distúrbio do crescimento? é que aí não estimula a Só produção... contar... Oi. Tá, vai, fala. É que, nesse caso, distúrbio do crescimento é que não contribui na liberação do hormônio crescimento liberado pela glândula hipófise. Aí a carência leva a isso, da deficiência do hormônio crescimento. A vitamina C, né, para todo mundo sabe, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico e ainda é uma ação antioxidante do organismo e ainda favorece a cicatrização. A carência leva a essa doença do escorbuto aqui, ó, um sorrisinho colgate bonitinho aqui, né? Ajuda no enfraquecimento e hemorragia digestivas. Temos a vitamina P, que ajuda na diminuição de risco de trombos, né? Quem sofre com trombose pode levar a isso. E a carência de vitamina P leva a formação de varizes e ainda o envelhecimento precoce. Então, gente, só para vocês saberem que as vitaminas nós obtemos em vários alimentos, principalmente frutas e verduras, e ainda podemos estar obtendo através de suplementos de remédios. Aqui tem para vocês... Todas essas podem ser manipuladas? Sim, podem. Aqui tem, então, um quadro para vocês terem uma ideia dos tipos de vitaminas e as suas fontes nutritivas, a carência e o que atua. Então, em algum outro momento, se vocês tiverem oportunidade, deem uma lida aqui para saber onde podemos, então, obter as vitaminas. Por exemplo, aqui, ó, a vitamina C. É comum, então, obter na laranja, evita o escorbuto e melhora o sistema imunológico. A vitamina P, né, ou a B3, nós obtemos aqui no amendoim, no peixe. A carência leva a insônia, dor de cabeça, depressão. E a contribuição da vitamina B3, ou P, ela contribui na proteção do fígado, manutenção da pele. Então, aqui eu tenho esse quadro básico para nós termos e manter a nossa saúde equilibrada. Alguma pergunta, turma? Alguma pergunta? A princípio, não. Várias, mas deixa para outro dia.
Então, eu agradeço vocês, eu vou aqui salvar, tá? E vou disponibilizar esse material aqui para vocês estarem consultando e depois nós discutimos.